Muito bem. Fiquei de gravar para vocês umas aulas, uns aulões do Enem aí, né? Em relação à prova de 2020, né? Então é nesse sentido que eu vou estar apresentando então esse vídeo, certo? Apesar que vocês vão estar fazendo a prova do Enem no outro final de semana, né? Mas vamos lá. Então, deixa eu me organizar aqui. Aí. Então já trabalhei com vocês algumas questões em aulas, né? Então agora eu vou tentar pegar com vocês aqui, mostrar para vocês algumas questões mais complexas, né? Mais difíceis, tá? Então essa questão 157, 2020, uma questão que trata de função exponencial, né? Equação exponencial. Então, enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte fórmula para saber a idade de um fóssil encontrado. Então, aqui a gente tem uma função, né, onde ela está trabalhando a ideia de uma quantidade, né, de quantidade de carbono 14, né? Então esse QT está representando então a quantidade de carbono 14 medida no instante t, né? Então, e a função Q0, né, é a quantidade de carbono no ser vivo correspondente, né? E aqui a gente tem então a base 2 elevada a menos t sobre 5.730. Basicamente uma função exponencial de base 2, né? Bom, um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram a quantidade de carbono 14 neles existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono 14 nas referidas espécies vivas. Então aqui a gente tem uma tabela que explicita o fóssil, né? Então, por exemplo, o fóssil 1, ele tem uma quantidade de 128 de carbono, né? Uma quantidade de 128 de carbono e no instante t está com 32, né? E assim vai, fóssil 2, né? Beleza. O fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi, e aí a gente tem aqui que identificar qual desses fósseis é o mais antigo em função, né, dessa quantidade de carbono, né? E aí lembrando que a quantidade de carbono, né, como foi dito aqui no início, né, sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é 5.730 anos. Ou seja, num fóssil de organismo que morreu há 5.730 anos, haverá metade do carbono 14 que existia quando ele estava vivo, né? Então isso quer dizer que vai caindo pela metade, na verdade, né? A ideia aqui é a ideia da meia-vida, né, do carbono 14, é exatamente em função dessa base 2 elevado ao expoente negativo. Então aqui já surge um primeiro detalhe que é importante, né? Vocês vejam que o 2 está elevado a menos t sobre 5.730. Então o ideal dessa função seria que ela estivesse com outro formato, né? Que essa base 2 que está ali, né, fosse exatamente a nossa base meio, né? Que é pegar aquele número, né? E 2 elevado ao expoente negativo é na verdade 1 sobre 2 elevado a esse expoente, né? Então aqui eu posso fazer perfeitamente meio elevado a t dividido por 5.730, né? Então ao fazer dessa forma, eu de fato estou trabalhando com a ideia da função exponencial de base meio, né? Então aí de fato temos uma função
decrescente, né? Que é exatamente a proposta. Então vamos calcular aqui só para o primeiro fóssil, que a gente já consegue ter uma ideia do que vai acontecer. Então aqui que eu vou pegar nesse instante, eu vou pegar essa quantidade inicial e vou dividir pela quantidade em função do tempo. Então eu vou simplesmente modificar aqui a nossa função. Tem uma razão em função do tempo, né? E a quantidade inicial. E isto é igual a meio elevado a t dividido por 5.730, né? 5.730. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá então no fóssil 1 e vou simplesmente substituir quem é Q0 e quem é a quantidade em função do tempo, né? Então eu tenho nesse instante 32 sobre 128, né? E isto é igual a meio elevado a t dividido por 5.730. O que nós vamos fazer nesse instante é pegar essa fração que está aqui, né, e simplificar, de tal forma que a gente consiga ter uma base meio também, né? E é isso que vai acontecer aqui nesse instante. Ou seja, isso que está aqui, a gente pode perfeitamente interpretar. Deixa eu dar uma... carregar aqui para um espaço melhor. Pronto, aqui fica mais adequado. Então, esta fração que está aqui, a gente pode dizer nesse instante, simplificando por 32, então isso é 1 sobre 4, né? 128 por 32 dá 4. Perceba que já está muito próximo dessa ideia do meio, né? Então fica evidente que isso que está aqui corresponde a meio elevado ao quadrado, né? Então isso é meio elevado a t sobre 5.730. Então já fica evidente que bases iguais, né? Então eu posso comparar os expoentes. Então nesse instante, né, eu tenho que 2 é igual a t sobre 5.730, né? Então esse 5.730 multiplicando 2, chegamos, portanto, à seguinte conclusão, que é o dobro de 5.730, ou seja, 10.000, 11.400, 11.460 anos, né? Isso quer dizer que esse fóssil, né, o primeiro fóssil, iniciou com 128, com 32 estando com 32 de carbono, ele tem exatamente, né, 11.460 anos, porque o T está representando exatamente o tempo medido em anos. E aí a gente tem que fazer a mesma análise para os demais fósseis, né? Com um detalhe, turma, né? Eu não preciso fazer todo esse cálculo para os demais, porque eu já enxerguei aqui que do ponto de vista prático, o que eu vou fazer é trabalhar com essa divisão da quantidade em função do tempo dividido pela quantidade Q0, né? Então, na verdade, o que eu vou fazer é comparar estas frações, né, em relação ao que vai dar do ponto de vista da base meio, né? Mas se quiser fazer como nós estamos fazendo aqui, também dá na mesma. Só vou pegar esse quadro que está aqui e carregar para a lousa aqui, que aí fica mais fácil. Vamos lá. Então olha só, né? Então nós já pegamos o 32, dividimos por 128, que deu meio elevado ao quadrado, certo? E aí identificamos lá que era 5.730 vezes 2, né? Vou fazer o mesmo aqui para o fóssil 2. Então esse fóssil 2, eu tenho 8 sobre 256. Simplificando então essa fração, dividindo por 8, né, eu chego em 1 sobre 256 por 8, isso vai dar 32. Isso na base meio corresponde a meio elevado à quinta, né? Porque o 2 à quinta é exatamente 32. Então significa que esse 5 ele vai multiplicar aqueles 5.730 anos. Então vai dar uma quantidade bem maior, né? Vamos para o fóssil 3. O fóssil 3 eu vou pegar então 64, comparar com 512.
Vou dividir aqui, simplificando por 64. Então, isso é 1 sobre 512 por 64. Vai dar exatamente aí uma divisão exata, né? Então, se eu pegar o 512 aqui por 64, isso aqui vai dar 8, né? 8 vezes 4, 32. São 3. 8 vezes 6, 48. 3, 51. Portanto, é isso aí. Então, dá 8. 1/8 representa meio elevado ao cubo, né? Porque 2 ao cubo é 8 e 1 ao cubo é 1, né? Significa, portanto, que eu vou multiplicar esse 3 por 5.730. Perceba que é essa lógica que teria que realizar nessa questão. Ou seja, não precisaria toda hora resolver pela a função, né? Bastaria pegar essa comparação das frações e identificar o expoente, tá? Então aqui eu vou pegar o 512 e vou dividir por 1024. Já sei que 512 é metade de 1024. Então isso é meio, né? Meio elevado a 1, né? E por último, o fóssil 5, ele é 128 por 2048. Simplificando por 128, então isso vai dar 2048 dividido por 128, isso vai dar 1, né? Menos 204 menos 128, então vai dar 72, 76. Baixamos o 8. Isso aqui eu já sei que vai dar exato, né? Então isso aqui vai dar 6. 6 vezes 8, 48, vão 4, 6 vezes 2, 12, 4, 16, vai 1, 6 vezes 1, 6 vezes 8, 48, né? Bom, 4, 6 vezes 2, 12, e 4, 16, vai 1, 6 vezes 1, 6, e 1 foi 7. Portanto, é isso aí. Ou seja, aqui é 16. 1/16 corresponde a meio elevado a quarta, né? Então aqui eu já consigo estabelecer qual é o fóssil mais antigo, né? Que é exatamente em função do expoente. Olha. Então o expoente que vai multiplicar 5.730 anos e que vai me dar uma quantidade maior é o fóssil número 2, certo? Então é um tipo de questão que mostra aí a importância de trabalhar com aquela ideia da função exponencial ou da equação exponencial, tá certo? Então nessa questão, então a resposta então seria a alternativa B, né? O fóssil mais antigo é o fóssil 2. É isso, né? Vamos lá para mais uma questão. Vou apagar essa partezinha aqui, né? Então foi uma questão que aquela questão é considerada de nível médio, né? Porque você de certa forma teria que entender aquela lógica do 2 elevado ao expoente negativo, que na verdade é meio, né? Tá certo? Meio elevado ao expoente positivo, tá? Então é isso. Agora aqui uma questão que para muitos é difícil, porque logaritmos nunca é uma questão agradável, né? Ainda mais quando aparece aqui nas alternativas, ó, todas sem números, né? Então veja que é uma questão que aparece muito poucos números aqui, né? Então vamos lá. A lei de Zipf, batizada com o nome do linguista americano George Zipf, né? É uma lei empírica que relaciona a frequência de uma palavra em um dado texto com o seu ranking. Ela é dada por a frequência, então é esse A, que provavelmente é um número, né? Isso foi dito aqui embaixo, vai ser dito que o A é constante, sobre esse ranking elevado a B, onde A e B também são constantes. O ranking da palavra é a sua posição ao ordenar as palavras por ordem de frequência. Ou seja, R igual a 1 para a palavra mais frequente, R igual a 2 para a segunda palavra mais frequente e assim sucessivamente. A e B são constantes. Isso foi uma questão da SBN. Com base nos valores de x igual a log de R, lembrando, quando aparece log de R, a gente já tem que interpretar que quando não tem a base explícita, é porque a base que está aqui é 10, né? E y é log de f.
é possível estimar os valores para A e B. No caso hipotético em que a lei é verificada exatamente a relação entre y e x, então aqui a gente quer buscar uma relação entre y e x. Observem que todas as alternativas mostram y em função de x, tá certo? Eu tenho y isolado, né? Então, nosso objetivo do ponto de vista prático nessa questão, veja que o texto em si, né, o que representa ali, não quis dizer muito, porque no final das contas o que interessa é essa informação aqui da frequência, né? E estas informações aqui que foram dadas em relação ao logaritmo, né? Bom, o que fazemos numa situação desta? Bom, provavelmente é uma questão que trabalha com propriedades de logaritmos, né? Como queremos o y isolado, né? Então eu vou trabalhar inicialmente com esta função que está aqui, porque ela já tem o y isolado. Ou seja, ela está dizendo que o y é o log de f, né? E aí percebam que o f foi dado. Quem é f, né? É a sobre esse rank elevado a b, né? Então eu vou trocar o y, ou vou trocar o tal do f que está ali, né? Por a sobre r elevado a b. Então, é aqui, turma, onde vai entrar exatamente a ideia principal que vocês estudaram logaritmos, provavelmente lá no primeiro ano ou segundo ano, acho que foi segundo ano, né? Normalmente é trabalhado no segundo ano. Então, vamos criar uma página aqui nova, dá um Ctrl V, beleza, tá lá. Então, nosso objetivo é trabalhar com essa propriedade. E aí, o que a gente tem que relembrar, né? Quando trabalhamos com propriedades de logaritmos, né, existe uma propriedade famosa que vai dizer o seguinte, ó, vou pegar um log aqui, pegar um log conhecido. Log de, como está na base 10, então eu vou pegar aqui, vou pegar uma outra base aqui para ficar mais fácil, só para vocês lembrarem. Vou pegar a base 2, né? Então quando eu pego, por exemplo, aqui o 32 sobre 4, eu já sei que 32 sobre 4 é 8, né? Então isso aqui na verdade é o logaritmo de 8 na base 2. Estou buscando um expoente, tá certo? Lembrando que logaritmo é o expoente, né? Normalmente na forma fracionária, mas independe, é um número, né? Então eu quero nesse instante buscar um expoente para a base 2 em que o resultado é 8. A gente já sabe fazer isso perfeitamente convertendo para a nossa equação exponencial, né? Ou seja, como é que eu resolvo isso? Chamamos aqui de x, né? E fazemos a inversão. Então, se isso é verdade, então 2, né? Elevado a x, né? É igual a quem? É igual a 8, né? Certo? E aí aqui eu chego à conclusão que de fato, né? 2 elevado a x é 2 ao cubo. Portanto, o meu x vale 3. Bom, isso que está aqui, turma, eu fiz de propósito somente para a gente observar o que a propriedade vai dizer. Então, ao invés de dividir 32 por 4, eu vou trabalhar aqui nessa propriedade da fração. Então, o logaritmando está no formato de fração. Então, existe uma propriedade que vai dizer que quando eu tenho logaritmando no formato de fração, então isso é log de 32 na base 2, certo? Menos o log de 4 na base 2. E vocês vão observar que isso é verdade. Ó. O que é o log de 32 na base 2? O log de 32 na base 2 é exatamente um certo valor, como expoente da base 2, que dá 32. É óbvio que isto é 5, né? Porque 2 à quinta dá 32, certo? Menos log de 4 na base 2. Eu já sei que o expoente da base 2 é 2, porque 2 ao quadrado dá 4, né? Olha só, o que é 5 menos 2? 3. Olha que legal. Então isso aqui só para mostrar que estamos trabalhando então com a propriedade de logaritmos, né? Que vai dizer o que? Qualquer logaritmo que tem como logaritmando uma razão, tá certo? Então, qualquer logaritmo de uma base onde eu tenho, por exemplo, b sobre c, desde que c seja diferente de zero, né? Isso aqui é o log de b na base A menos o log de c na base A, certo?
Outra propriedade também que irá surgir, bom, então no primeiro instante eu consigo já fazer, então essa é a interpretação, ó. Se tem uma razão ali, então isso com certeza é log de quem? De A menos o log de R elevado a B. Então aqui que nós temos outra situação que precisamos discutir, beleza? Então vamos lá. Eu tenho um número R elevado a uma constante B, né? Bom, de novo, remetemos aí a essa ideia do logaritmo. Então se eu pegasse aqui, por exemplo, log na base 2 de, sei lá, vamos pegar aqui o 2 elevado ao cubo, que eu já sei que é 8, né? E já sei que a resposta com certeza será 3. Ou melhor, vamos colocar um 4 aqui só para fazer média com vocês, né? Então eu sei que agora eu teria o que? 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64, né? Então eu teria... estou buscando um expoente na base 2 e que o resultado é 64. Esse resultado é 6, né? Então eu já sei que isso aqui tem que dar 6, certo? Porque 2 elevado a 6 é exatamente o nosso 64. Bom, o que fazemos nesse instante, turma? O detalhe é o seguinte, né? Se eu não tivesse esse 3 que está aqui, né? Se eu tivesse apenas o log de 4 na base 2, isso aqui com certeza é 2, né? E aí essa é a ideia do logaritmo, né? Você vai enxergar que é o seguinte, esse 3 que está aqui, ele está simplesmente indicando que eu estou obtendo nesse instante o log de 4 na base 2 3 vezes. Ou seja, eu tenho uma situação que é essa que está aqui, ó. O log de 4 ao cubo na base 2 é, na verdade, o log de 4 na base 2 vezes o log de 4 na base 2 vezes o log é nada, né? Que não é vezes. Por quê? Porque eu já sei que tem que dar 6, né? Se tem que dar 6, então na verdade eu pegaria quem nessa história? Eu pegaria o log de 4 na base 2 mais o log de 4 na base 2 mais o log de 4 na base 2. Perceba que nesse instante nós teríamos aqui dá 2, aqui dá 2, aqui dá 2, portanto dá 6, que é exatamente o 6 que está aqui. Poderia também interpretar isso aqui de forma direta como sendo o quê? Como são 3 logaritmos iguais, e essa é a ideia mesmo, ó, eu tenho 3 log de 4 na base 2. Tudo isso para dizer o seguinte, né? Essa propriedade vai dizer que é 3 vezes 2, que é 6. Esse expoente 3, na verdade, alguns usam essa metodologia de dizer que tombou. Então é como se o 3, que é expoente do logaritmando, tombasse e multiplicasse o logaritmo, né? Mas óbvio que por trás está essa ideia da somatória do mesmo logaritmo, né? Então tem uma quantidade de parcelas de acordo com o expoente. O legal é que o expoente não necessariamente precisa ser inteiro, pode ser qualquer número e aí fica fácil a interpretação. E aqui inclusive eu poderia ainda, né, nesse 4 que está aqui, é que o 4 eu consigo resolver facilmente. Eu ainda poderia enxergar isso aqui como sendo 2 ao quadrado, que está elevado ao cubo, né? E que no final das contas, o 2 multiplica 3, né? Expoente dentro, expoente fora, eu teria log de 2 elevado à sexta na base 2. E aí, olha que legal, o 6 tomba, então isso aqui vai dar 6 vezes log de 2 na base 2. E log de 2 na base 2 é 1, né? Então 6 vezes 1, 6. Outra forma, né? Então tudo isso para dizer o seguinte, né? Quando eu tenho um expoente no logaritmando, né? Essa propriedade simplesmente vai dizer o quê? Então log de uma certa base de b elevado a c, né? Então isso na verdade é c vezes o log de b na base a. Então essa propriedade nós vamos estar utilizando aqui, ó, né? Então lembrando que a nossa base que está ali é base 10, né? É implícito, né? Então isso que está aqui, posso dizer que y é log de a menos quem? O b tomba, né? Menos log de r, certo? E aí fica faltando só aquela história do x, né?
quem é o x que foi colocado no enunciado? O x é o log de R. Opa! Espera aí, vou desligar esse celular aqui, senão atrapalha a nossa aulinha. Aí. Então, o x é o log de R. Portanto, podemos chegar à conclusão que y é log de A menos B vezes quem? Vezes x, porque o x é o log de R. É isso aí, então log de A menos bx. Log de A menos bx, alternativa A. Olha lá, log de A menos bx. Então vocês veem que essa questão, ela é simplesmente uma questão para se trabalhar as propriedades do logaritmo, né? Então, algo muito importante. Essa questão, por não trabalhar de forma numérica ali, apenas alguns valores ali que foram apresentados, que no final das contas não foram utilizados, que é esse R igual a 1, R igual a 2, mostra o seguinte, que ela é uma questão que ficou difícil exatamente por exigir esse trabalho das propriedades. Tá certo? Bom, então vocês veem que eu apresentei então uma questão que envolve equação exponencial e essa agora que envolve logaritmos, né? Função exponencial e agora função logarítmica, né? A questão bastante interessante. Então, de fato, alternativa A. Por enquanto é isso. Daqui a pouco eu gravo um outro vídeo com outras questões, que essas duas questões que estão aqui, elas fazem parte daquela quantidade de questões que eu estaria apresentando presencialmente, tá certo? Mas aí voltamos num outro momento. Beleza? Deixa eu dar uma apagada aqui que a tela continua aqui com os nossos rabiscos, tá? Mas é isso, daqui a pouco eu volto então com mais questões. Valeu?